Eles chegam de maneira tranquila, andam devagar, se sentam, usam palavras simples para falar, palavras simples e cheias de significado, de uma sabedoria profunda e antiga. Hoje nós vamos falar dos nossos queridos pretos velhos. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz. O nosso canal tem uma proposta espiritualista, universalista. Falamos sobre vários assuntos de todas essas obras que nos convidam ao aprendizado, ao crescimento, à melhoria de nós mesmos, a fazermos a nossa reforma íntima. Você já está inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal se você curte esse tipo de temática. Temos vários vídeos aqui com essas temáticas, falando sobre espiritismo, falando sobre Umbanda, falando sobre todas essas filosofias que nos convidam ao melhoramento de nós mesmos. Compartilhe nossos vídeos com outros amigos que você sabe que curtem esse tipo de temática. Lembrem de curtir o nosso vídeo. É importante que os vídeos sejam curtidos e que tenham comentários para que o YouTube sinta que esse conteúdo é válido e possa ser distribuído para outras pessoas. Se você gostar mais de ouvir do que de assistir os vídeos, os nossos vídeos estão disponíveis no Spotify, então você pode ir lá ouvi-los como um podcast. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3, nós temos o Sermão do Monte, onde o Mestre diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E nesse trecho, quando ele está falando da questão do bem-aventurados os pobres em espírito, nós entendemos que são aqueles espíritos que reconheceram que precisam ainda do seu crescimento, ainda estão em processo de aprendizado. Nesse grupo de espíritos, nos encontramos a todos. E onde que nós percebemos com maior ênfase ainda essa questão, essa postura de humildade? Nós notamos muito isso na presença ali dos nossos queridos pretos velhos. Almas realmente muito inteligentes, muito sensíveis, com grande conhecimento e que ainda assim estão em busca desse crescimento, porque perceberam todo esse potencial que todos nós temos ainda de crescimento. Então, fazemos aqui esse link com a fala do Mestre Jesus. O que falar dos nossos queridos pretos velhos e pretas velhas? O que nós sabemos sobre eles? Primeiro, que no dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, é um dia associado a eles. Então, é mais uma data para nós lembrarmos desses espíritos tão queridos. E eles se apresentam na Umbanda dessa forma, como homens e mulheres idosos, muitas vezes até com uma certa dificuldade de locomoção, cabelos grisalhos. Os médiuns que são videntes podem comprovar isso, né? Cabelos grisalhos ou cabelos totalmente brancos. E eles se apresentam ali. E dentro desse arquétipo de homens e mulheres pretas e velhos, porque há uma conexão com esse nosso passado histórico tão triste que nós tivemos da escravidão, os povos da África sendo trazidos à força para o Brasil e sendo submetidos a esse regime de escravidão. Uma coisa tenebrosa que, infelizmente, faz parte da nossa história. E o que aconteceu? Muitos desses irmãos que foram trazidos para cá à força já eram sábios, já eram conhecedores de questões religiosas, filosóficas, como algumas pessoas hoje em dia falam, já eram conhecedores de tecnologia ancestral, que são esses saberes, esses conhecimentos que nos convidam a melhorarmos, nos convidam ao equilíbrio, nos convidam à cura, através de todas as questões da manipulação de ervas, de elementos que ajudam a restabelecer o nosso equilíbrio espiritual e muitas vezes até físico também. E com o passar do tempo aqui, eles foram se estabelecendo na nossa terra. Isso era
necessário devido a todo esse processo tão triste, né, como nós falamos. E eles começaram a se manifestar também para ajudar-nos aqui, os nossos povos, as pessoas, sobretudo as pessoas de baixa renda, que não tinham condições de buscar uma ajuda mais cara, tratamentos médicos, coisa desse tipo. Tanto que quando a Umbanda ela começa, e nós até já fizemos um vídeo falando um pouco disso, né, esses espíritos pela primeira vez, assim, de uma maneira oficial, né, eles se manifestam dentro de um centro espírita, mas eles são mandados embora, porque naquela época, e nós estamos falando do ano de 1908, o espiritismo era extremamente elitista. Para frequentar os centros espíritas, basicamente você tinha que ser um homem branco e com uma condição financeira muito boa. Se você não se encaixasse em um desses três quesitos, você não estaria ali. Então, claro, quando começam a se manifestar espíritos de homens que na Terra foram pretos e pobres, foram mandados embora. Com certeza se tratava, do ponto de vista deles, né, de seres ignorantes, menores e tal. Mas tudo bem, eles saíram dali e o Zélio Fernandino de Moraes começou um trabalho que ele chamava Espiritismo de Umbanda. Nós também podemos entender um espiritismo popular, que era nesse sentido de vamos acolher as pessoas que não estão podendo ser acolhidas ali. Os irmãos que são pretos, que são pobres, que não têm condições de estar frequentando, né, aquela religião que na época, como nós falamos, era extremamente elitista. Qual a simbologia que os pretos velhos trazem para a gente? Podemos falar a questão do arquétipo do preto velho. Dentro da Umbanda, nós temos aquela tríade principal de espíritos que se apresentam, espíritos guias, para nos ajudar. Então, nós temos ali a presença das crianças, dos caboclos e dos pretos velhos, cada um deles representando uma das fases da vida humana. Então, temos ali a figura do preto velho e da preta velha, mostrando o ser humano ancião, aquela pessoa mais velha e que tem acumulado em si conhecimento de vida, experiência no trato do dia a dia, no lidar com o outro. Tem bastante a questão da paciência, por ser alguém que já viveu bastante, já viveu muitas situações, aprendeu a ter paciência, a ter jogo de cintura, aprendeu a como conduzir a sua fala de uma maneira mais interessante para transmitir aqueles conhecimentos. E isso a gente nota quando tem a oportunidade de visitar algum local onde eles se apresentam, e é bastante comum que quando os pretos velhos se apresentem na gira, eles vão dar consulta. Então você pode se aproximar dele, conversar com ele. E os pretos velhos, por conta dessa postura extremamente humilde, eles geralmente ficam sentados, então você acaba se sentando, se abaixando para poder ficar junto deles. Eles pegam nas suas mãos, olham nos seus olhos e conversam com você de maneira lenta, tranquila, serena. Isso por si só já é muito interessante, porque essa maneira deles falarem já nos convida a desacelerar, que é uma questão que nós temos muito hoje em dia, né? Nós temos essa questão ansiosa de querer resolver tudo muito rápido, como se nós fôssemos máquinas. E nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, nós precisamos de tempo para raciocinar, para processar as coisas. É importante que façamos uma atividade de cada vez para que tudo seja bem feito. E o Preto Velho nos lembra disso. Não necessariamente que ele vá falar isso, mas com a sua postura, com a sua maneira tranquila de falar. Ele vai nos conduzindo, ele vai nos falar tudo o que a gente precisa ouvir, de mais verdadeiro, mas ele fala isso com doçura, com leveza. Se precisar, ele vai dar uma volta no discurso dele até chegar no ponto. Se ele sentir que é necessário para que você fique mais tranquilo e compreenda, ele vai fazer esse caminho mais longo. Então, eles têm conosco esse carinho, esse cuidado no falar. Eles nos ouvem,
que isso também é super importante, se você precisar desabafar, ele vai te ouvir. Ele vai te dar tempo de falar para que você ponha ali os seus problemas. Isso também é uma característica do comportamento deles, eles nos desarmam. No caso daquelas pessoas que às vezes chegam muito fechadas, muito travadas, ou até com uma certa soberba, diante da figura humilde de um preto velho, você se desarma, você tira realmente a sua armadura, se expõe, e ele nos acolhe, ele ou ela, eles nos acolhem nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Então, no mínimo, de uma consulta com o preto velho, você sai se sentindo mais tranquilo, mais em paz, não só pela conversa que você tem com ele, mas pelo processo que ele vai fazer ali com você de limpeza, de passe. É muito comum que os pretos velhos usem, por exemplo, a questão das ervas. Então, as ervas sagradas de Umbanda são ali usadas por eles com muito conhecimento, eles têm muito conhecimento de como extrair a essência vegetal, o axé, para jogar sobre você toda aquela energia positiva das ervas. Alguns pretos velhos vão trabalhar com a questão do fumo, muitos deles usam café, então são elementos que podem ou não estar presentes ali no uso dos nossos queridos pretos velhos. Mas com certeza, do lado astral, ele já está usando alguns elementos, mesmo no caso daqueles centros em que aparentemente o preto velho não está usando nada, não está usando nada de elemento físico ali que a gente possa ver, mas com certeza elementos astrais ele está usando para te ajudar. Então ele é esse ser que nos acolhe, que nos abraça, que nos ajuda nas nossas dores e nos convida sempre a nos reerguermos, melhorarmos a nossa conduta, de nos equilibrarmos e tentarmos construir um caminho de paz para as nossas vidas de uma maneira um pouco mais, realmente mais equilibrada. Então esses vovôs e essas vovós, eles trazem essa simbologia da sabedoria, como nós falamos, a pessoa mais velha e sábia, da humildade. Eles vão ali também estar representando a nossa ancestralidade, o antigo, o velho, a quem nós recorremos para pedir ajuda, pedir um conselho. Notem que curioso, o uso da palavra velho, preta velha. Na nossa sociedade, nós criamos uma certa resistência a esse termo, até porque existe uma busca incessante pela juventude, de parecer jovem, manter-se jovem. Mas para os povos antigos, anteriores a todos esses conceitos de que o certo é ser jovem, ser velho era um privilégio. Primeiro porque não é todo mundo que consegue chegar nessa fase da vida. E segundo que o velho e a velha são aqueles que detêm o conhecimento, a experiência de vida, a sabedoria, sabem das coisas. É com eles que nós nos aconselhamos, com eles que nós buscamos uma inspiração, uma orientação. Tanto que para esses povos antigos a palavra velho ou velha não era uma coisa pejorativa, pelo contrário, era uma palavra muito bonita, uma palavra de poder. Eu estava lembrando quando eu li o livro da Tieta, em que no livro eles deixam claro que eles se referem às pessoas mais velhas como o velho, a velha. E a princípio, para os nossos olhos, pode parecer, nossa, mas que maneira grosseira de falar com as pessoas que são idosas. Mas não, para eles era bem nesse contexto. As pessoas velhas ficavam felizes por serem chamadas de velhas, era sinal até de status. Então, mostrando como é que essa palavra, antigamente, ela não tinha esse peso que tem hoje. E com certeza para o preto velho e para a preta velha não tem. É sempre uma simbologia, como nós falamos, de mostrar o antigo, o ancestral, aquele que nos ajuda, que vem de uma maneira tão humilde até nós, que ainda estamos aqui encarnados, passando por todas as experiências que precisamos passar, e eles vêm até nós com tanto carinho, nos orientam, nos ajudam. Então é sempre muito bonito ver todo esse processo, toda essa maneira como esses espíritos antigos se aproximam de nós com tanto carinho para nos ajudar. Aqui no livro Guia Prático sobre a Umbanda,
um livro do Marcelo Pereira, ele nos traz algumas informações sobre os pretos velhos, como, por exemplo, sobre a questão das roupas. É muito comum que os pretos velhos, quando se apresentem, eles usem branco ou uma combinação de branco e preto. E ele nos coloca da seguinte forma: essas cores são utilizadas porque, sendo os pretos velhos almas dos antigos escravizados, lembram que eles só podiam andar de branco ou xadrez preto e branco em sua maioria. Então existe uma questão de conexão com esse passado, né, de ajudar-nos a lembrar que temos esse passado e temos que lidar com isso, temos que transformar esse grave erro que nós cometemos em outros tempos. Outro sim, essas cores estão ligadas à linha das almas benditas, como é conhecida a corrente dos pretos velhos, bem como ao orixá Obaloaê. Então, Obaloaê, que também é com muita frequência representado pela combinação de branco e preto, é um orixá bastante associado aqui à linha das almas benditas, que é a linha dos pretos velhos. Uma outra curiosidade sobre os nossos queridos pretos velhos, e a Umbanda de uma maneira geral, é que quando nós pensamos quais as pessoas que podem recorrer à Umbanda, que podem recorrer ao atendimento com os nossos queridos pretos velhos, todas as pessoas podem. Eles vão atender você, vão tentar te ajudar da melhor maneira possível, independente de se você é branco, preto, se você é pobre, rico, independente da sua orientação sexual, isso também é importante. Então, todas as pessoas que tenham vontade de buscar a ajuda deles podem buscar. Isso é importante ser dito. Se você, por alguma razão qualquer, sofreu algum tipo de preconceito, é porque ali não é Umbanda. Algumas pessoas ainda carregam, por conta de conhecimento, por conta de ignorância mesmo, aquela ideia de que os espíritos que se apresentam da maneira humilde, como um preto velho, seriam espíritos inferiores. Mas o que nós percebemos? O plano espiritual, ele não tem essa divisão que nós temos aqui, de, não, eu só frequento esse lugar, então eu não me dou com aquele, ou se eu sou da religião X, eu não vou na religião Y. Para o plano espiritual não é dessa forma. Os espíritos superiores, os espíritos que são bons, que querem nos ajudar, eles se manifestam em todos os lugares que são possíveis, sempre com esse intuito de nos ajudar. Então, só para nós entendermos alguns dos espíritos que podem estar se manifestando ali na Umbanda, na figura humilde de um preto velho. Nós temos uma informação aqui do livro Evolução no Planeta Azul, livro de Ramatiz, pela psicografia do Norberto Peixoto. E ele está nos contando sobre algumas manifestações de Ramatiz. Ramatiz também se apresenta como um preto velho nos terreiros de Umbanda. E ele coloca aqui: nessa ocasião, adota o nome de Pai Benedito, sendo um dos 7 chefes de falange, tipo um representante ou procurador do orixá Iorimá, tendo enorme participação no astral, desde a fundação do movimento da Umbanda. Então, olha só, o espírito Ramatiz, mestre Ramatiz, também se apresenta na Umbanda. Outros espíritos que muitas vezes se apresentam nas religiões espiritualistas ou até mesmo no espiritismo também se manifestam na Umbanda. Ora como pretos velhos, ora como caboclos, é bastante comum. Só que eles não ficam ventilando isso o tempo todo, né? Então, às vezes a gente cria essa ideia muito elitista. Não, tem grupos de espírito, né? Tal, esse espírito não se mistura com tal. Gente, não tem isso. A prática do amor, a prática da caridade se manifesta em todos os lugares, e o plano espiritual é muito bem resolvido nesse quesito. Eles não têm esses melindres, esses preconceitos que nós temos. Então eles podem se apresentar num terreiro, eles podem se apresentar numa igreja, podem se apresentar num centro espírita, porque tudo que eles querem é fazer o bem, prestar a caridade, auxiliar e ajudar o próximo. Então eles vão fazer isso de todas as formas que eles puderem. Então, pelo que nós falamos, vocês podem perceber
que a figura do preto velho e da preta velha tem a ver com espíritos que têm um profundo conhecimento sobre a alma humana, sobre a psique humana. Então, como nós havíamos dito, verdadeiros psicólogos. Quem também tem muito essa postura de conhecimento sobre a mente, sobre a alma humana, e botou bastante disso em seus livros, é Joana de Ângeles. Nós sabemos disso pela sua coleção de livros voltadas a esse sentido. Um livro de Ramatiz chamado Umbanda Pé no Chão, livro de Ramatiz, psicografia do Norberto Peixoto. Olha só o que Ramatiz coloca pra gente. Joana de Ângeles, a venerável irmã conhecida da lide espírita, conhecedora da alma e dos sofrimentos dos encarnados, arguta observadora do psiquismo, atua como mais uma singela e anônima vovó preta nas frentes umbandistas, assumindo um nome simbólico, como tantos outros espíritos luminares, retomando a forma de uma antiga encarnação em solo africano. Então vejam, gente, que bonito. Joana de Ângeles, esse espírito tão querido por muitos de nós, por todos nós que gostamos desses assuntos espiritualistas, que nos trouxe tanto conhecimento, também se apresenta humildemente como uma preta velha, sem problema nenhum, sem nenhum preconceito, sem nenhum melindre. Os preconceitos e os melindres, quando acontecem, observem, são sempre de nós encarnados. Os espíritos, esses mestres e mentores, pode ver, muito bem resolvidos, muito tranquilos. Eles querem apenas nos ajudar, prestar a caridade, transmitir o conhecimento, a ajuda. Então vão sim se manifestar, tanto no centro espírita, no terreiro de Umbanda, na igreja católica, seja onde for. Onde houver espaço para a prática do bem, a prática do amor e da caridade, eles ali estarão presentes. Obrigado, amigos, por terem ficado conosco aqui em mais um dos nossos vídeos. Lembrem de curtir esse vídeo, mais uma vez se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse conteúdo com os seus amigos, deixe algum comentário aqui, conta pra gente o que você achou dessa temática, se você já teve alguma experiência dessa de conversar com esses espíritos antigos e tão sábios e tão queridos que nos acolhem no nosso momento de necessidade, que nos ajudam. Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até a semana que vem.